O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. E hoje nós temos um contato nesta liturgia com a própria palavra de Deus, como nós sempre temos. Mas hoje o grande tema da liturgia é a palavra de Deus em si. O padre, logo após o Evangelho, de acordo com a liturgia, ele precisa rezar em voz baixa: que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então é essa realidade mesmo que nós estamos vivendo, celebrando e rezando hoje. As palavras do Santo Evangelho que perdoam os nossos pecados, as palavras do Santo Evangelho que conduzem a nossa vida, as palavras do Santo Evangelho que nos levam ao próprio Deus. É isso que nós celebramos na liturgia de hoje, e celebramos então o próprio Jesus. Jesus é o cumprimento perfeito da palavra do Pai. Em Jesus tudo se cumpre perfeitamente. Tudo aquilo que Deus promete no Antigo Testamento é cumprido em Jesus. E é cumprido de uma maneira plena, uma maneira completa. Nós não precisamos de outro Jesus. Não precisamos que venha para nós outro Salvador. Em Jesus nós já temos a salvação. Em Jesus nós já temos a nossa libertação. Em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos para nos aproximar de Deus. Então hoje Jesus ele cumpre para nós perfeitamente, plenamente aquilo que nos diz a primeira leitura, aquilo que nos diz o Salmo. As palavras do Senhor são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita. Então hoje nós somos chamados a contemplar essa palavra de Deus que é lei para nós. A palavra de Deus não pode ser olhada, não pode ser vista como algo que ficou lá 2000 anos atrás, ou até mais tempo, né? Lá desde que escreveram os primeiros livros do Antigo Testamento, há muitos milhares de anos atrás. A palavra de Deus não pode ficar presa naquele contexto histórico, não pode ficar presa naquela época. A palavra de Deus precisa ser viva e precisa ser eficaz hoje na nossa vida. Porque Jesus é a palavra de Deus. Além de ser o cumprimento perfeito da vontade de Deus, Ele é a própria palavra de Deus. Nós rezamos, né? E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o Verbo divino. Jesus é a palavra de Deus que se encarna no meio de nós e faz parte da nossa história. Então Jesus carrega em si toda a revelação. Jesus carrega em si toda a plenitude, toda a força, toda a potência da revelação. Tudo o que Deus quer falar para a humanidade,
Tudo que Deus já falou para a humanidade é dito de maneira perfeita em Jesus. Então nós não podemos achar que a palavra de Deus proclamada hoje não serve para nós. A palavra de Deus serve para nós hoje. Serviu para aquele povo naquela época, serviu para toda a igreja nesses 2000 anos de existência, serviu para nós ano passado, quando nós celebrávamos também essa liturgia, e serve para nós hoje, neste momento, no dia de hoje. Então hoje nós precisamos colocar a nossa vida em confronto com a palavra de Deus. As coisas que Deus nos diz aqui na sua escritura, as coisas da lei de Deus, não são mentira, não são uma ficção, não são coisas inventadas, não é um mito, não é uma história para enganar as pessoas, para botar medo nas pessoas. As coisas ditas aqui na palavra de Deus, como nós escutamos, são espírito e vida para nós. Então é tempo hoje nós colocarmos a nossa vida em confronto com a palavra de Deus. Então como que está a nossa relação hoje com a palavra de Deus? Nós temos o costume de ler a Bíblia, ou o costume de rezar a liturgia das horas, que é uma oração da palavra de Deus. Temos o costume de meditar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Porque nós não podemos dizer que nós conhecemos Jesus e dizer que nós não lemos a sua palavra. Uma coisa não bate com a outra. Nós conhecemos Jesus de uma maneira perfeita através da palavra de Deus, através da Bíblia. Então, se nós falamos que conhecemos Jesus, precisamos conhecer também a sua palavra. Se nós dizemos que conhecemos Jesus, precisamos conhecer as suas leis e praticar as suas leis. Porque às vezes nós temos medo da palavra de Deus, às vezes nós temos medo das suas leis, temos medo de ficar aprisionados. Nós sabemos que algumas leis do mundo não são as melhores, não são as mais justas, mas as leis do Senhor são sempre justas para nós. A lei do Senhor Deus, a palavra de Deus, é espírito e vida. Então não precisamos ter medo da lei de Deus. A lei de Deus não vem nos oprimir. A palavra de Deus não vem tirar na nossa liberdade. A palavra de Deus e a lei de Deus vem nos levar, muito pelo contrário, vem nos levar à verdadeira liberdade. A liberdade dos filhos de Deus, a liberdade do reino dos céus. Então se nós queremos ser livres de verdade, se nós queremos ser felizes de verdade, se nós queremos aprender a amar de verdade, precisamos seguir, precisamos acolher a palavra de Deus, precisamos obedecer os mandamentos do Senhor, sem medo, sem reserva. É difícil, com certeza, porque nós somos ainda muitas vezes apegados às palavras do mundo, somos muitas vezes apegados às leis do mundo. É essas palavras e essas leis do mundo que não são cheios de espírito, que não são cheios de vida. Então hoje nós precisamos fazer uma escolha muito sincera na nossa vida. O que nós precisamos, o que nós preferimos seguir? Preferimos seguir os nossos impulsos? Preferimos seguir as nossas vontades? Preferimos seguir aquilo que nós achamos certo? Ou preferimos seguir a vontade de Deus? Aquilo que Deus coloca como certo na nossa vida. Então precisamos colocar a nossa vida hoje em confronto com a palavra de Deus, em confronto com o próprio Jesus. Olhar a palavra de Deus, olhar a cruz, olhar os sacramentos que nós celebramos e ver a nossa vida. Como que está a minha vida hoje? É uma vida coerente? É uma vida de amor verdadeiro? É uma vida reta? Ou pelo menos nós estamos tentando, né? Nem sempre nós conseguimos ser coerentes, mas pelo menos nós estamos tentando mudar de vida. Hoje é o que aconteceu na primeira leitura, né? Foi lida a palavra de Deus e as pessoas começaram a chorar. Chorar porque começaram a ver os seus pecados, começaram a ver as suas misérias. Aquelas pessoas levaram a sério a lei de Deus. Hoje quando nós escutamos a liturgia da missa, nós demos atenção? Ou nós ficamos conversando? Ou nós ficamos olhando para o nada, olhando para as pinturas da igreja, para os vitrais da igreja, e nem demos atenção ao que o padre fala, ou o que foi lido para nós na Sagrada Escritura? Então hoje é tempo de nós colocarmos a nossa vida em seriedade. É tempo de colocar a nossa vida
na verdade do Senhor. Não tratar essa palavra como se fosse qualquer coisa. Eu sei que eu, Padre Fernando, não sou o melhor daqui, mas essa palavra não é minha. Eu sou o mais miserável, mas a palavra não é minha. A palavra é do Senhor, a palavra é de Deus. Então isso que nos é proclamado pela minha boca, pela boca dos leitores, é proclamado pela boca de Deus, pela boca da igreja. Então como que é a nossa relação, a nossa atitude com Deus hoje, através da sua palavra? Nós ouvimos como se fosse qualquer coisa, entra por aqui e sai pelo outro ouvido. Quando nós chegamos em casa, nós nem lembramos a leitura que foi lida, ou não conseguimos guardar nenhuma palavra da homilia ou da própria leitura no nosso coração, ou nós conseguimos pelo menos fazer um exame de consciência na nossa vida. Essa é a atitude mínima que nos é exigida hoje: escutar a palavra de Deus, colocar a nossa vida em confronto a essa palavra e pelo menos perceber que algumas coisas na nossa vida não estão certas, e depois ter a coragem de mudar. Então hoje nós precisamos olhar para Deus, precisamos lembrar que a palavra de Deus gera em nós conversão. É o que Jesus diz hoje, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. A boa nova é o Evangelho. A tradução de Evangelho é boa nova, a boa notícia. Então Jesus é ungido pelo Senhor, por Deus, para enviar, para trazer a nós, para anunciar a nós a boa nova. A boa nova da libertação, a recuperação da vista, a liberdade. Hoje nós precisamos então pedir ao Senhor que nos liberte, que recupere a nossa vista, que às vezes a nossa visão está cega pelo pecado. Às vezes nós ainda queremos estar presos no pecado, presos na antiga vida. Deixemos que a palavra de Deus hoje esquadrinhe o nosso coração, esquadrinhe toda a nossa vida, a profundidade da nossa vida e mude a nossa vida. Tenhamos coragem de ser coerentes com aquilo que nós ouvimos. Eu tenha coragem de ser coerente com aquilo que eu prego. Que nós possamos então também com Jesus levar essa palavra de vida, essa palavra de espírito, essa palavra de santidade a todas as pessoas. Deus nos ajude.